Pai do Senhor, meus amados, aqui quem vos fala é o irmão Mário Pinheiro e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu gostaria de tratar com vocês acerca de um assunto muito importante para a vida de todo ser humano. Falar acerca da salvação. Aqui eu tenho um texto que fala o seguinte, se inicia com uma pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Muitos de nós sabemos que, desde criança, nós fomos ensinados que todas as pessoas que morrem são salvas. E, na verdade, não é bem assim. Não é isso que a palavra de Deus nos declara. Aqui, no texto diz o seguinte: para ser salvo, você deve arrepender-se do seu pecado. Aqui já tem um detalhe que você deve observar. Você deve arrepender-se do seu pecado. Será que na hora que a pessoa está morrendo, está ali nos seus últimos dias de vida, será que ela lembra desse detalhe de se arrepender dos seus pecados? Será que ela lembra que ela deve se arrepender? Será que ela lembra de tudo que ela fez de errado? A maldade? Será que ela lembra a inveja, o ódio, a arrogância, a soberba? Será que ela lembra no momento, nos seus últimos momentos de vida ali? É o que diz aqui. A pessoa ela precisa se arrepender. E para se arrepender, ela tem que se lembrar dos seus pecados. Então, continuando, diz o seguinte: crer na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Para ser salvo, você deve arrepender-se do seu pecado, crer na morte e na ressurreição de Jesus Cristo por você e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Aqui não cita outro ser. Você prestou atenção? Aqui não cita nenhum outro ser. Aqui o único ser que é citado é Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu por você, por mim, naquela cruz, pelos nossos pecados. Continuando. Aqui está o processo passo a passo. É um processo. Preste bem atenção para você entender. E aí você vai analisar se o que você tem recebido, conhecido, se está de acordo com o que está escrito aqui na palavra de Deus. Continuando. Aqui está o processo passo a passo. Primeiro, você deve ponderar, analisar, pesar sobre sua vida e então voltar-se de tudo que há nela que seja contrário ao que Deus almeja em você. Esse ato de voltar-se do seu egoísmo é ir em direção a Deus, é chamado de arrependimento. Você deve arrepender-se dos seus pecados. No momento ali em que a pessoa, nos seus últimos momentos de vida, a pessoa tem que ter isso em mente. O arrependimento. Automaticamente é rápido, às vezes, infelizmente, nem dá tempo, dependendo da situação, em que a pessoa ali, nos seus últimos momentos de vida, às vezes nem dá tempo dela se lembrar dos seus atos, dos seus pecados, porque é preciso que a pessoa se arrependa dos seus pecados. Faz parte do processo. O processo de quê? O processo da salvação. Seguindo aqui. Segundo, você deve conhecer que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar seus pecados. Você o aceita como seu Salvador para que Ele o limpe de todo o seu pecado. Você tem que aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, para que Ele venha limpar dos seus pecados. Continuando.
como o substituto que pagou o preço do seu pecado. Ali, ele pagou como substituto dos nossos pecados. Ele morreu em favor dos nossos pecados. Mas não significa que nós não devamos nos arrepender, pedir perdão. Mesmo assim, mesmo Jesus tendo morrido por nós naquela cruz, pelos nossos pecados, nós temos um preço a pagar, que é o arrependimento, a renunciar à vida de pecado, à vida egoísta, à vida de mentira. Mesmo assim, que você tenha em mente tudo isso, que você, mesmo Jesus tendo morrido naquela cruz por você, pelos seus pecados, você precisa aceitá-lo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Olha aí o processo da salvação. E você precisa se arrepender. Vamos continuar aqui. Diz o seguinte: terceiro, você deve pedir a Ele para ser o Senhor da sua vida e reconhecer aberta e verbalmente que Jesus não é somente o seu Salvador, mas sim também o seu Senhor. Aí que interessante que diz o seguinte, que você tem que declarar aberta e verbalmente. Você tem que declarar perante as pessoas: Jesus é o meu Senhor, eu o aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. Entenda isso, é um processo. É difícil? Não, é só querer. Agora, infelizmente, não é o que nós temos ouvido, temos recebido por aí desde criança. Nós ouvimos falar, fomos ensinados desde criança que toda pessoa que morre é salva, vai para o céu. Infelizmente, meu amigo, me perdoe, mas não é assim. A salvação, ela existe e ela é um processo. Salvação significa aqueles que irão morar no céu, na eternidade, para sempre com Deus. Seguindo aqui o texto, a Bíblia diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Encontra-se escrito aqui, eu não vou pegar, mas vou mencionar aqui o versículo, João 1,12. Está escrito em João 1,12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você recebe Jesus como único Senhor e Salvador, você passa a ter o poder de ser feito filho de Deus. Você se torna filho de Deus. Muita gente também confunde esse detalhe. E mais na frente eu vou estar explicando esse detalhe, para a gente não perder o foco aqui do texto, né? Continuando. Então, quando você abre seu coração e o recebe, ele vem habitar dentro do seu coração. Quem? Jesus. Não existe outro, me perdoe. Se alguém lhe ensinou que existe um outro ser que morreu, voltou e está habitando dentro do seu coração, que perdoa seus pecados, não caia nessa mentira. Não caia. Isso é mentira. O único que morreu e voltou e habita e faz e quer fazer habitação a partir do momento que você o aceita como o único Senhor e Salvador da sua vida, ele se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Se lhe ensinarem o contrário, caia fora, que isso é mentira, me perdoe. Estou aqui sendo sincero. Estou com a minha palavra, a minha Bíblia Sagrada aberta aqui na minha frente. Continuando o texto. Vem habitar dentro do seu coração, dentro de sua pessoa interior.
através de seu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele faz habitação dentro de nós. Isso é fato. E começa a viver em você a vida dele. A vida dele quem? Do Espírito Santo. Ele passa a viver dentro de você. E você se torna aí uma nova criatura. Porque é o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Você já pensou? É o Espírito Santo habitando dentro de você, não é um espírito qualquer. E o Espírito Santo, ele não habita em um corpo sujo, um corpo cheio de pecado, de maneira alguma. Então, por isso que existe esse processo, para que o Espírito Santo venha habitar dentro de você. Entenda bem, você precisa levar uma vida de santidade, uma vida separada, renunciar ao pecado, à vida mundana. É o que diz aqui o texto. Continuando. A partir daí, é seu privilégio e chamado confessar o que Deus fez. Ou seja, você passa a ser uma nova criatura, uma pessoa nascida de Deus, nascida do Espírito Santo de Deus. Então, meus amados, eu fiz aqui um pequeno resumo do que é a salvação, o processo da salvação. Mesmo você habitando num mundo cheio de pecado, num mundo totalmente tomado pela corrupção dos homens, é possível você viver uma vida separada. Creia nisso, tenha certeza. A palavra de Deus nos garante que é possível nós vivermos num mundo tomado pela corrupção, pelo pecado, vivemos uma vida separada. No livro de Daniel, eu queria fazer aqui uma ilustração, tendo como exemplo a própria Bíblia. No livro de Daniel, ela cita 4 homens que foram levados cativos, presos para a Babilônia. E a Babilônia, lá no Antigo Testamento, ela era o próprio inferno na terra. Por quê? Ali eles adoravam todo tipo de Deus, deuses pagãos. Eles não acreditavam, eles não serviam, aquela nação não servia a Deus. E os judeus, eles foram levados cativos, em consequência dos seus pecados, da sua desobediência. Eles foram levados cativos para a Babilônia. Mas mesmo lá, 4 homens chamados Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Esses homens, eles viveram em meio a tanta corrupção e paganismo, deuses e ídolos pagãos. E eles viveram uma vida de santidade. Eu não vou entrar aqui no detalhe, mas isso prova que é possível você viver, levar uma vida separada do pecado, mesmo em meio à corrupção e toda a imundícia das coisas que o mundo lhes oferece. Então, meu amado, eu fiz aqui um breve resumo acerca da salvação, do que você deve fazer para ser salvo, do que você deve fazer para habitar no céu por toda a eternidade com Deus. Creia nisso. Que Deus possa, meu amado, te abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.